Bom dia, a paz do Senhor Jesus. E aqui estamos nós para mais uma manhã de devocional, mais uma manhã de busca, mais uma manhã de aprendizado do Senhor, mais uma manhã para estarmos realmente ligados em Deus, conhecendo o Senhor, nos aprofundando nele. E quantas coisas o Senhor tem realizado, não é verdade? Como o Senhor tem falado, como o Senhor tem manifestado a sua grandeza, a sua presença, como o Senhor tem nos ensinado a cada manhã a algo do Senhor, e Ele vai nos imergindo, Ele vai nos mergulhando nele, Ele vai nos mergulhando nos seus propósitos, Ele vai nos mergulhando nos seus princípios, Ele vai nos levando além. Eu olho e eu vejo a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel. Ele vai medindo e nos chamando, vem para mais fundo, vem para mais fundo. E isso vai mudando a nossa vida. O que nós mais precisamos é a presença dele. O que nós mais precisamos é realmente intimidade com o Senhor. Podemos ter todas as coisas dessa terra, podemos ter todas as coisas deste mundo, mas se nós não tivermos intimidade com Deus, se nós não vivermos uma vida de intimidade, nós não chegaremos a lugar nenhum. Bom dia, Lígia, bom dia, Alê, bom dia, Agi. Bom dia a cada um de vocês que vão chegando. Bom dia, Tati Tomé, a paz. E o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido grandioso. Eu ainda estou remoendo aqui dentro do meu coração a palavra que o Senhor nos trouxe ontem. E eu vejo como Deus ele vai nos levando a compreender, Ele vai nos levando. Bom dia, Cris. Como Ele vai nos levando a entender os seus propósitos. E esse é o desejo de Deus. Que possamos ir além. Mergulhar em Deus não é algo fácil. Mergulhar em Deus exige renúncia. Mergulhar em Deus exige desejo de recomeço. Mergulhar em Deus exige que abramos mão da nossa visão e começamos a olhar pela perspectiva divina. E muitas vezes a perspectiva divina ela confronta bruscamente tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós achamos, tudo aquilo que nós imaginamos, mas é isso que nos leva a uma vida de comunhão, é isso que nos leva a uma vida de rendição ao Senhor. Que nesse tempo, que nesta manhã, que nesses dias que estamos vivendo, que possamos ir além, que possamos buscar mais de Deus em Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável e tantas coisas Ele tem a nos ensinar. Nós prosseguimos firmes nesse devocional de 40 dias de oração. Estamos hoje já no 20º dia, e como Deus tem feito, faltam apenas 20 dias para terminarmos, e como o Senhor ele tem se manifestado, e como o Senhor ele tem falado conosco, e como o Senhor ele tem movido as mãos. O nosso anseio, o nosso desejo é que possamos ir além, o nosso desejo é que possamos buscar ainda mais, o nosso desejo é que possamos mergulhar nesse oceano profundo de intimidade e comunhão com Deus. O nosso desejo é que sejamos, sim, a cada dia, um Ezequias, uma Ana, uma Esther, um Abacuque, a cada dia sejamos homens e mulheres que façam a diferença nesta terra, homens e mulheres que vivam o propósito de Deus, não olhando para o que eles imaginam, mas olhando e vivendo aquilo que Deus tem. Bom dia, Rose, a paz do Senhor, esse é o desejo de Deus e isso é o nosso foco. Gente, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou dar um aviso aqui rapidinho. A paz do Senhor, Tati de Taubaté, Deus te abençoe. E no final eu vou repeti-lo novamente, tá? Amanhã, na igreja onde eu congrego, o sábado que antecede a Santa Ceia. A nossa Santa Ceia será no domingo. E todo sábado que antecede a Santa Ceia, quem vem acompanhando os devocionais desde número já sabe disso. Nós temos uma oração
que ela começa às 6 da manhã e termina ao meio-dia. E eu fico todo o período, eu chego às 6 da manhã e oro até meio-dia. E é só oração, não tem louvor, não tem palavra, é só oração mesmo. Então amanhã é o dia onde eu vou para oração, tá? E para que eu faça uma live, né, um devocional, 5 horas da manhã é muito cedo, né? Muito cedo aqui, né? Então, e até mesmo para vocês aí do Brasil, são 6 horas da manhã. Então, amanhã, só amanhã e por... Bom dia, Andréia Campelo! E só amanhã, tá? Só amanhã, pela razão de ser o dia que eu vou realmente para a igreja, para esse tempo de oração, né? Para essas 6 horas de oração. Amanhã nós vamos fazer o nosso devocional à tarde, só amanhã. Tá bom? E nós vamos fazer esse devocional às 3, glória a Deus, Márcia, estava aqui esperando você. Nós vamos começar esse devocional só amanhã, tá? 3 horas da tarde, horário Canadá, 4 horas da tarde, horário do Brasil, só amanhã. Alessandra, mas eu não vou poder ver, porque é o sábado, esse horário é o horário que eu tenho alguma atividade com a minha família, é um horário que eu, principalmente no Brasil, não é? Eu tenho um encontro de mulheres. Ah, paz do Senhor, Ana Lu, como eu amo você, que saudade. E eu não vou poder, tá? Fique em paz, ela sempre vai ficar salva e você pode ir vendo depois, tá bom? Você pode, como nós falamos, né? Também mandar para os seus amigos pelo YouTube, para quem não tem Instagram. Então, amanhã de manhã você não vai ver nenhum aviso te convidando para o devocional. Alessandra, então não vai ter mais devocional. Continuamos, só amanhã pela razão da oração. Tá? Então, é um propósito que eu tenho. Eu poderia ir 8 horas da manhã, poderia, mas é um propósito que eu tenho. Então, eu oro na véspera da Santa Ceia, das 6 da manhã até o meio-dia, tá? Então, na igreja, né? Então, amanhã será às 3 horas da tarde. Bom dia, Leia, minha amiga de Pindamonhangaba. Não, Tremembé, minha amiga de Tremembé, que saudade, glória a Deus, glória a Deus. Então, eu quero que vocês guardem isso, tá? Então, amanhã, 3 horas da tarde, só amanhã. Sempre no sábado, que antecede a Santa Ceia, a live é à tarde, porque eu vou para a oração, tá? E lembrando que na oração eu estarei orando por cada um de vocês que estão nessa live, tá bom? Nestas lives, né? Nesses devocionais. Bom dia, Dani, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma figura que quase ninguém fala, mas de uma mulher que ousou orar em um tempo de silêncio. Orar nos dias de silêncio não é nada fácil. Orar nos dias onde a voz profética silencia não é nada fácil. Por quê? Porque quando oramos, esperamos uma resposta. E quando o silêncio impera, é muito complicado continuar orando. Mas essa mulher ousou orar. A paz, Rita! Essa mulher ousou orar. Orar no momento de um silêncio profético que se arrastava por séculos, e ela continuava orando. E nós vamos entender por que essa mulher orava, mesmo quando não havia uma voz profética. Por que essa mulher clamava, mesmo quando havia uma apatia tão grande. A paz do Senhor, Vilma, Deus abençoe sua vida também. Por que essa mulher permaneceu orando? O que movia essa mulher a orar? Aonde estava? Porque orar, quando nós estamos ouvindo a voz profética, é extraordinário, mas essa mulher não. Quanto tempo ela ora? Quantos anos ela ora? Essa mulher não ora um dia, 2, 3, essa mulher ora décadas. E vamos conhecer um pouco dessa mulher. Bom dia dos anjos, a paz. Vamos conhecer um pouco, vamos entender quem era essa mulher. Vamos entender o que essa mulher revolucionou. Como essa mulher deixa sua marca na história de uma maneira tão grande, orando e servindo em oração. Vamos entender. Hoje o nosso texto vai falar sobre Ana. Não é a Ana, mãe de Samuel, porque todos nós falamos da Ana, mãe de Samuel. Nós vamos falar de uma outra Ana, de uma Ana que traz lições preciosas para a nossa vida, tá? Nós vamos orar agora.
nós vamos orar antes de nós começarmos a ler o nosso texto. Nós vamos clamar ao Senhor, que o Senhor visite vidas, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor esteja aqui conosco como Ele está todas as manhãs. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença e queremos, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, celebrar, Te adorar, Te engrandecer por esta manhã, Te engrandecer, Senhor amado, pela Tua presença, Te agradecer, Senhor, pela vida, Te agradecer, Senhor amado, porque em todas as coisas, como diz a Tua palavra, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, meu Pai, vem nesta manhã, abre o céu, Senhor, entra na profundeza do nosso coração, tudo aquilo que, Senhor, talvez venha afligir, angustiar, tudo aquilo que venha nos roubar, Senhor amado, do lugar da confiança, do lugar, Senhor amado, da perseverança, tudo que venha nos roubar, Senhor, do lugar dos sonhos, porque quantas vezes, Senhor, tantas coisas vêm como num verdadeiro bombardeio e, Senhor amado, imperceptivelmente vamos sendo saqueados dos nossos sonhos, mas eu oro nesta manhã, Senhor, oh meu Deus, sem o Senhor nós não vamos conseguir, sem a Tua presença nós não vamos continuar, sem a Tua presença, Senhor amado, somos, ó Deus querido, Pai amado, presas fáceis, mas Senhor, se o Senhor estiver no controle, então viveremos a verdade da Tua palavra, iremos viver de triunfo em triunfo, iremos, Senhor amado, meu Deus, resplandecer, oh meu Pai querido, em meio às trevas, vamos, Senhor, meu Pai querido, oh meu Deus, viver a Tua presença, viver o Teu propósito, viver em Ti, Pai, vem nesta manhã, Senhor meu Deus querido, sabe o que eu lhe peço? Entra no nosso interior e cura, Senhor, e cura as nossas angústias, e cura as nossas feridas, e cura os nossos traumas, e cura, Senhor, cura, porque queremos ser como a mulher pela qual, Senhor, vamos hoje falar, em nome de Jesus, Senhor, traz a revelação do céu, traz a revelação do Teu Espírito, Deus, fortalece-nos e fala para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos hoje falar sobre Ana. Não é a Ana, mãe de Samuel. A Ana profetiza. Vamos falar sobre uma oração em tempo de silêncio. O nosso texto hoje está no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 36 ao 38, mas para ganharmos tempo, a paz do Senhor, Meire, para ganharmos tempo, eu vou ler só o 37, mas você que está fazendo as anotações, marque aí, Lucas 2, do 36 ao 38, diz assim, o 37, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Que mulher fascinante. Vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho dessa mulher e entender por que ela é tão fascinante. Uma mulher que na Bíblia inteira só existem 3 versículos falando dela. Um único escritor, o único evangelista que fala dela é Lucas, nenhum mais. Mas ela tem uma importância tremenda. Uma mulher que consegue alcançar a promessa mesmo tendo uma vida cheia de perdas, mesmo vivendo num momento de silêncio, mesmo vivendo num momento totalmente difícil, mas esta mulher, ela vive, ela abraça, ela pega a promessa no colo. E qual é? O que faz esta mulher ser diferente? O que move esta mulher? A paz do Senhor, Lígia. O que faz esta mulher viver isso? Vamos entender um pouquinho? Vamos entender o contexto, aonde esta mulher vivia, qual era o tempo que ela vivia. Ana, não a mãe de Samuel, Ana, a profetisa, foi uma mulher que viveu nos dias
dias que antecederam ao nascimento de Jesus. Um tempo terrível, um tempo onde havia um silêncio profético. Sabe aquelas 4 folhinhas brancas que as Bíblias antigas têm entre o Antigo e o Novo Testamento? Ela vivia nesse tempo, ela vivia no tempo das folhas brancas. E eu quero que você marque isso. Ela escrevia a história dela nas folhas brancas. Ela estava inserida nas folhas brancas. O finalzinho da história dela começa a ser escrito nas letras, mas a história dela começa nas folhas brancas, onde não tinha história. As folhas brancas falam de um tempo de silêncio. Era o tempo do silêncio profético. Era o tempo onde não havia uma manifestação tão grande. Foi um tempo de grande apatia. Foi um tempo onde a religiosidade tomou conta. O templo fechou? Não. O sacrifício cessou? Não. As pessoas iam ao templo? Iam. Então o que tinha de errado? Não era mais pelo fervor, a paixão havia acabado, era simplesmente religiosidade. As pessoas estavam imersas na religiosidade. O sacerdócio estava extremamente corrompido. Vou contar um segredo a você. Você sabia que havia algo tão terrível que dentro do templo haviam feito até uma moeda. É por isso que quando Jesus entra, ele chuta, derruba a mesa dos cambistas, porque dentro do templo havia uma própria moeda deles, e era uma moeda superfaturada. Então nós estamos vendo o quê? Uma corrupção dentro do sacerdócio. Nas nossas palavras, vamos traduzir para hoje, uma corrupção dentro da igreja, uma corrupção dentro do lugar sagrado. Esse era o momento que essa mulher vivia, esse era o momento que essa mulher estava vivendo. Mas sabe o que eu acho interessante? Uma outra coisa, um momento onde o governo manipulava a igreja. Pois é, quem fez a restauração do templo foi Herodes. Herodes, ele tentava ser amigo para que ganhasse popularidade. Sim, Márcia, ele tentava fazer isso, tanto que ele constrói, ele reforma o templo, mas havia um símbolo de Roma. Então havia uma corrupção muito grande, havia uma corrupção, sabe, um sacerdócio que não funcionava, uma corrupção onde igreja e Estado parecia ser uma coisa só, havia uma corrupção terrível. Mas havia uma mulher que permanecia fiel, a mulher que começou escrevendo sua história nas folhas brancas. A mulher que começou escrevendo sua história no meio do silêncio. A mulher que começou escrevendo a sua história onde não havia uma voz profética. Essa mulher era extraordinária. O nome dela era Ana. Ana surge nesse momento. Mas então eu aprendo a primeira coisa de uma mulher de oração. Ela não precisava de fatores externos para acender o fogo no coração dela. Ela não precisava olhar ao redor e ter motivações externas para que o altar da oração se erguesse na vida dela. Ela não necessitava de absolutamente nada disso. Poxa vida, o sacerdócio está corrompido, mas eu continuo orando. Poxa vida, mas o povo tem ficado apático, eu continuo orando. Poxa vida, não se ouve mais uma voz profética, não importa, eu continuo orando. Ela era uma mulher determinada. Então nós aprendemos uma coisa: não são os fatores externos que nos levarão a uma vida de oração. Não são os fatores externos que nos transformarão em uma pessoa íntima do altar. E talvez você possa pensar da seguinte forma: como você diz que ela é assim? No versículo de número 36 me diz assim: e estava ali a profetisa Ana. Nós já falamos que um sacerdote levava os homens a Deus, mas um profeta trazia Deus aos homens. Isso não é estranho? Não havia uma voz profética? Yes. Não havia uma voz profética literária? Yes. Mas essa mulher era uma profetisa? O que está acontecendo? Não se fala aqui de um sacerdote profeta, não, mas se fala de uma mulher profetisa.
Essa mulher, ela tinha intimidade com Deus. Essa mulher ouvia a voz de Deus. Então eu quero dizer algo para você. Pode ninguém mais estar ouvindo a voz de Deus. Pode ninguém mais estar tendo intimidade com Deus. Pode ninguém mais estar se aprofundando em Deus. Mas nós ainda precisamos ser a geração de Ana. Nós ainda precisamos ser uma voz profética em meio à corrupção. Nós ainda precisamos ser uma voz profética em meio a um tempo onde a igreja se perde. Nós ainda precisamos ser essa voz profética. Então eu aprendo que Ana era uma profetisa no tempo do silêncio. Ana era uma profetisa no tempo das páginas brancas. Ana era uma profetisa num momento onde não havia uma história para se escrever ou para se contar. Ana era uma profetisa num momento onde os valores estavam sendo perdidos. Ana era uma profetisa num momento onde Estado e igreja viraram uma coisa só. Ana era uma profetisa. Não importa o caos que esteja acontecendo, Deus nos chama a ser profetas do Altíssimo. Não importa o que esteja acontecendo, o que move a minha vida com Deus não são fatores externos. O que move a minha vida com Deus é um fogo que arde dentro da minha alma. Ana não precisava de nada ao redor. O fogo que ardia dentro dela não vinha de fora para dentro, mas era de dentro para fora. E o que vejo mais, vamos aqui destrinchando esse texto, né? Diz assim, e ela estava ali. O que quer dizer isso? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus chegou no templo nos braços de Maria, nos braços de José, que a promessa estava se cumprindo. Quer dizer o quê? Ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela estava no lugar do cumprimento da promessa. Ela não arredou o pé, ela estava ali. Segundo o princípio que eu quero te dizer nesta manhã, não importa o que aconteça, não arrede o pé, continue no lugar da promessa. Quem tem vida de oração, quem está no altar da oração, sempre vai aparecer. Estava ali, estava ali, estava ali. Aonde eu estou? Eu estou no lugar da promessa. Eu estou no lugar onde vai se cumprir a promessa. E aqui nós vamos vendo mais outras coisas. O que eu aprendo de Ana? Lucas a descreve. Profetiza Ana, filha de Fanuel. Duas coisas. Quais eram? Profetiza e filha. Primeiro, profetiza sensível à voz de Deus. Profetiza íntima do céu. Profetiza ouvir a Deus. E segundo, filha. Não é interessante? Todas as mulheres que você for ler ao longo da palavra, sempre vai aparecer assim. Mulher de, esposa de. Quando se fala de Batseba, diz Batseba, mulher de Urias. Quando se fala de Débora, diz Débora, mulher de Lapidote. Quando se fala de Ruth, Ruth, mulher de Boaz. Sempre se fala mulher de alguém, esposa de alguém. Mas Ana não se fala, não sei o nome do marido de Ana. Diz assim, filha, filha. Então eu quero dizer algo para você, gente que tem vida de oração, você pode não ter o título de todo mundo, mas você tem que ter o título de filha. O que importa para nós é sermos filha. Lucas aqui está dizendo claramente, não importa de quem ela era esposa, não importa de que família proeminente ela era, o que importa é que ela era filha. Filha, a tua qualidade nesta manhã é filha. Filha, você pode não ter um título eclesiástico, você pode não ter um status, você pode não ter tanta coisa, mas quem tem altar de oração entende quem ela é. Filha, ela era filha. Lucas não está preocupado em traçar a genealogia dela. Lucas está interessado em dizer, ela é filha. Você é filha. Pode estar tudo desabando, mas você é filha. Pode estar tudo caindo, você é filha. E o que quer dizer isso? Quem é filha tem um pai, e um pai cuida. Pode, se nós sendo maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Somos filhos, somos filhas, não somos órfãos, não somos bastardos, não somos empregados, somos filhos. O Lucas está dizendo, esta mulher vivia num tempo de silêncio, mas era filha, ela tinha um pai. E aí nós vamos indo.
E ele diz assim, e ela era viúva. Tinha vivido com o seu marido 7 anos. Preste atenção nisso. Essa mulher, ela continuava com o altar de oração no período de silêncio. Essa mulher, ela não abandonava o lugar da adoração. Mas esta mulher, sabe o que ela é? O que acontece com ela? Ela perdeu o marido. Ela casou. Somos filhas. Somos filhas, irmã Vilma. Ela casou. E depois de 7 anos, o marido dela morreu. Gente, ser viúva naquele tempo era cruel. Ser viúva não era uma coisa fácil. Tanto que há muitos textos falando sobre viúva, porque havia uma iminência muito grande de uma viúva ser abandonada. Uma viúva tinha uma vida muito mais complexa, de limitações. E essa mulher diz, ela perde o marido depois de 7 anos. Ela perde o marido, mas ela não perde o altar da oração. Ela perde o marido, mas ela não perde a vida com Deus. Ela perde o marido, mas ela não perde a paixão pelo secreto. Ela perde o marido, mas ela não perde o fogo que queima na alma. Ela perde o marido, mas ela não perde a paixão pelo céu. Você pode perder tudo. Você pode perder qualquer coisa. Você pode perder a coisa que você mais ama, mas você não pode perder o teu lugar no secreto. Você não pode. Eu não sei do que o marido dela morre, mas um homem que morre depois de 7 anos de casado, me parece que ele era jovem, me parece que era um homem que não era um homem velho, me parece que era um homem que morre de algo assim, repentino, sabe? Me parece que é um homem que morre de repente, mas essa mulher continua no altar da oração, ela não responsabiliza Deus por suas perdas, ela não se rebelia contra Deus, ela não se revolta contra Deus. A mulher que começou escrevendo a história nas páginas brancas, e nas páginas brancas ela tem perdas. É nas páginas brancas que ela perde o marido. É nas páginas brancas que ela perde o provedor. É nas páginas brancas que ela perde aquele que a abraçava. É nas páginas brancas que ela perde aquele que trazia honra. É nas páginas brancas que ela perde. Mas ela olha, ela diz, eu perdi ele, mas eu não perdi o altar da oração. Eu quero dizer nesta manhã para você, o que está nos fazendo perder o altar da oração? O que está nos fazendo perder o secreto? O que está nos fazendo perder a paixão pelo céu? O que está nos fazendo perder a paixão, aleluia, por uma vida de maior intimidade? O que está nos fazendo perder essa paixão? Ela perdeu o marido, mas ela não perdeu o altar da oração. Nós não podemos perder o altar da oração. Alessandra, eu perdi o sonho, mas não perco o altar da oração. Alessandra, eu perdi a alegria, não perco o altar da oração. Alessandra, eu perdi o meu marido de verdade, mas não perco o altar da oração. Alessandra, eu perdi um filho, mas não perco o altar da oração. Alessandra, eu perdi um filho não no sentido literal, mas eu perdi um filho para as drogas, eu perdi um filho para o mundo, eu perdi, não perco o altar da oração. Alessandra, eu perdi o meu casamento, mas não perco o altar da oração. Alessandra, eu perdi minha empresa, não perco o altar da oração. Alessandra, eu perdi a honra que eu tinha, mas não perco o altar da oração. Alessandra, eu perdi o respeito, mas não perco o altar da oração. Você não pode perder o altar da oração. É no altar da oração que vai ter restituição para a sua vida. É no altar da oração que Deus vai trabalhar. É no altar da oração. Mas, Alessandra, eu sou triste. Pense comigo, uma mulher jovem que perde o marido depois de 7 anos de casada. Certamente ela também estava triste, mas a minha tristeza não pode me arrancar do altar da oração. As minhas emoções, elas não podem direcionar, elas não podem ser o leme da minha vida. Eu preciso continuar no altar da oração, eu preciso continuar ali. Ela perde o marido, mas ela não perde o altar da oração. Alessandra, eu perdi uma grande oportunidade, não perco o altar da oração. Alessandra, eu perdi a honra, não perco o altar da oração.
É ali que Deus vai trazer restituição, é ali que Deus vai marcar teu nome na história, é ali que Deus vai te tirar da página branca e vai começar a escrever algo que vai ser imortalizado pelas gerações. É ali, em nome de Jesus. Eu não sei o que te arrancou do altar da oração, mas nesta manhã eu quero declarar que você vai voltar para o altar da oração. As nossas perdas não podem direcionar a nossa vida, as nossas perdas não podem mais continuar direcionando, não. Eu acho interessante que diz que no 7º ano, depois de 7 anos, ela perde o marido. E sabe o que acho interessante? Poderia ter dito no 6º ano, no 5º ano, no 4º ano, no 8º ano, mas no 7º. O 7 fala do número de Deus. O 7 fala do número da perfeição. Você vai me achar maluca? Bom dia, Simone. É verdade, Lu. Se não é altar da oração, a gente não aguenta. É por isso que nós precisamos continuar. O 7 fala do número de Deus. O 7 fala do número da perfeição. 7, número da perfeição. No 7º ano ela perde. Você me acha maluca, mas até as nossas perdas, muitas vezes, é no 7. Não é no 6. 6 é o número do homem. 7 é o número de Deus. O que você está querendo dizer? Não foi o homem que fechou a porta, foi Deus. Não foi o diabo. Talvez o homem está dizendo, eu consegui, eu humilhei. Deus levanta do trono. Não foi no 6, foi no 7, fui eu. Talvez alguém está dizendo assim, eu acabei. Aí o Senhor levanta, não foi no 6, foi no 7, fui eu. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje para mim e para você? Talvez hoje você não esteja entendendo, mas estas perdas vão contribuir para o teu bem. Então não deixe as perdas te arrancar do altar da oração, não deixe as perdas te arrancar do lugar da intimidade. Ela perde o marido, mas ela não perde o altar da oração. O que mais que Lucas nos fala dela? Não se afastava do templo. E isso é profundo. O que levava aquela mulher a estar ali? Como? Nós acabamos de falar que no templo haviam moedas superfaturadas, que no templo havia uma mistura de Estado e igreja, que no templo havia religiosidade, o fervor havia acabado, mas ela continuava no templo. Por quê? Porque ela não ia no templo por causa da moeda, ela não ia no templo por causa de privilégios que o Estado dava, ela ia no templo para adorar. Tinha uma moeda superfaturada? Tinha, mas também tinha Deus. Tinha lá problema? Tinha, mas tinha Deus. Eu não sei se eu estou neste momento falando com pessoas que desistiram do templo, que desistiram da casa de Deus, que desistiram de ir a um lugar adorar, porque você viu tanta coisa errada, e diz, não quero mais, eu não quero mais. Eu quero dizer para você, Ana, eu quero dizer para você que vai revolucionar esta era. Eu quero dizer para você, realmente tem muita coisa errada. E eu não posso dizer para você que não tem, não. Eu vou ser mentirosa. Tem perseguidor dentro da igreja? Tem mentiroso? Tem adúltero? Tem acepção de pessoas? Infelizmente tem. Mas eu quero te dizer que lá também tem a presença de Deus, a glória de Deus, que lá também é o lugar onde eu vou ver as promessas de Deus. Então, em nome de Jesus, se você está rompendo, está dizendo, não, eu estou rompendo, eu não quero mais saber de estar na igreja, porque eu vi tanta coisa errada. Ei, muda isso, muda, volta depressa. Talvez você diz assim, eu transformei os devocionais da manhã na minha igreja, eu só ouço agora a devocional, eu só ouço pregações na internet. Ei, muda isso hoje. O Senhor está dizendo para você, muda. A moeda não saiu do templo, mas Ana estava lá. A corrupção estava lá, mas Ana também estava.
Sabe o que eu quero te dizer? O negócio é estar, mas estar pelo propósito real. Ana não estava ali por causa de coisas ao redor. Ana estava ali porque sabia que a promessa ia se cumprir. Ana estava ali porque sabia que Deus iria mudar o quadro. Ana estava ali porque sabia que as páginas brancas chegariam ao final e que Deus começaria a escrever uma história. Em nome de Jesus, eu quero hoje chamar você. Você é do altar, você é mulher de oração. Você é homem que Deus chamou e não importa o que está acontecendo, não saia do templo. A Bíblia diz, e ela não se afastava do templo, ela não saía do templo, ela não saía. Gente, você está pensando que ela tinha uma posição privilegiada? Ela não tinha. Além de ser mulher, era viúva. Além de ser mulher, era uma pessoa que estava ali esquecida. Ela não tinha condições, ela não era uma mulher abastada, mas ela não se importava. Pare de olhar para o que os homens fazem por você ou com você. Continue servindo, continue ali, não se afaste. Lembre do que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Era como se dissesse: ei, ali tem muita coisa errada, é verdade, mas eu não vou pelas coisas erradas, eu vou para adorar, eu vou porque espero uma promessa, eu vou porque a minha vida está pautada na oração, eu vou porque conheço o Deus que eu sirvo. E ela diz, e a Bíblia diz, e ela não se afastava do templo. Mas o que vejo mais nesta Ana? Diz assim, ao nosso avião de todas as manhãs: servindo a Deus em jejuns e orações. Ei? Ela não se afastava do templo porque ela tinha um cargo. Não. Ela não se afastava do templo porque ela era uma pessoa importante. Bom dia, Josi. Não. Ela não se afastava do templo porque ela não podia deixar de ir, ora, ela tem um cargo. O que vão dizer dela? Não. Ela não se afastava do templo porque ela servia ao Senhor em jejum e oração. Ela era uma anônima. Ela não tinha nenhuma evidência, mas ela entendia quem ela servia. Ela não precisava de um cargo, ela não precisava de aplauso, ela não precisava de visibilidade. Não. Nessa época, certamente havia muita gente importante, mas só ela entra para a história. Ela servia ao Senhor. Ela compreendeu a essência. A vida de intimidade não era religião, não era ativismo, era serviço. Era abnegação, era o serviço para o rei, era o serviço de oração, era o serviço de jejum. Enquanto eu estou orando, eu estou servindo. Enquanto eu estou orando, eu estou movendo os céus. Enquanto eu estou orando, eu estou trabalhando numa outra dimensão. Enquanto eu estou orando, eu estou fazendo coisas que ninguém nesta terra faz. Ela não precisava de um cargo, ela não precisava de uma posição. A Bíblia diz, ela não se afastava do templo porque ela servia ao Senhor em oração e jejum. Quando? De dia e de noite. Dia de bonança, dia de prova, dia de alegria, dia de tristeza. Essa era a Ana. Essa era a Ana. E aí ela vai. E eu quero dizer hoje para você, o teu maior serviço é o altar da oração. Talvez você esteja frustrado, frustrada. Poxa, ninguém me vê, eu não tenho uma oportunidade. É o altar da oração. O melhor lugar é o altar da oração. Enquanto todos se degladiam por uma posição, você está servindo no altar da oração. Mas ninguém me vê. Você está servindo. Todas as pessoas que servem em oração e jejum, elas têm um destino profético. No livro de Atos, capítulo de número 13, me conta a história de 5 homens que entendem o mesmo princípio de Ana. E eles estão lá na igreja de Antioquia. E Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele é pontual em dizer, e estavam servindo ao Senhor em jejuns e orações. Era o mesmo nível. Servia no mesmo nível. Você está entendendo? Pessoas que servem nesse nível são extraordinárias.
Pessoas que servem nesse nível, aqui ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Pessoas que servem no altar da oração, pessoas que servem desta maneira, pessoas que não precisam de motivações externas para servir, elas marcam história. Esses 5 homens, 2 saem e revolucionam o mundo. Essa mulher que optou por servir em oração e em jejum, ela é imortalizada na história. Todas as pessoas que serviram no altar da oração, elas marcam. Em nome de Jesus, eu chamo nesta manhã, eu conclamo em nome de Jesus que se erga uma geração que sirva no altar da oração, que sirva e não sirva por conta de um cargo, mas sirva porque realmente é apaixonada pela oração. Talvez não vai haver uma credencial, não vão lhe chamar no dia de encerramento da festa para fazer uma homenagem para você. Por quê? Porque você não aparece, não nem sabem que você serve. Não, certamente quando você mudar de igreja ou mudar de cidade, na tua carta de recomendação não vai estar escrito ela servia em oração. Não, não vai. Mas eu quero lhe dizer, gente que serve no altar da oração é imortalizado. Gente que serve no altar da oração sai das páginas brancas e começa a escrever história. Gente que consegue servir no altar da oração faz a diferença. Ela começa servindo nas páginas brancas. Ela começa servindo no altar da oração quando ninguém iria escrever sobre ela. Ela começa a servir no altar da oração quando não tinha história nenhuma. Lembra que eu lhe disse que ela está vivendo no período das páginas brancas. Então o que quer dizer? Ela está orando, mas ninguém está vendo. Ela está orando, mas não vai vir para a história. Ela está orando, mas ninguém está escrevendo. Ela está orando, mas há um silêncio. Ela está orando, mas ninguém vê. Ela está orando enquanto todos estão atrás da religiosidade. Ela está orando enquanto todos estão vivendo por viver. Mas ela está orando. Ela está servindo. Ela está orando mesmo não tendo um marido para dizer ela é mulher do sacerdote, porque naquele tempo as mulheres elas costumavam aparecer um pouquinho por causa de seus maridos, mas ela não, mas ela continuava orando, ela continuava servindo, ela entendia, orar é a minha missão. Sabe quando eu digo que eu sirvo, eu entendo que é a minha missão. Ela entendia, oração e jejum não são coisas esporádicas, é missão. E o que acontece? Isso a sustenta. Gente, se você não tiver uma vida de oração e de jejum, se você não tiver uma vida de intimidade, você não vai conseguir não. Das duas, uma. Ou você vai cair, ou você vai ser engolida pelo sistema. Tem muita gente que já foi engolido pelo sistema. Tá ali, mas o sistema já engoliu. Agora, quando você tem uma vida de oração, o sistema não te engole. O sistema não te engole. Você passa a ser até a pessoa chata. Porque você não se dobra, você não se curva. O sistema não te engole. Você tá ali, mas o sistema não te engole. O fulano se vende, o beltrano se vende, o ciclano troca moeda, o outro faz uma mistura terrível, mas você não se vende. O que sustentou aquela mulher no templo, no altar, naquele lugar, era porque ela tinha altar de oração. Não adianta, você pode ter o cargo que você tiver, se você não tiver altar de oração, você vai se vender para o sistema. Você pode ser bajulada como você for, se você não tiver altar de oração, vai se vender para o sistema. E você não se vende para o sistema do dia para a noite, não. É devagarzinho, é devagarzinho, é devagarzinho. Você começa olhando a mesa do cambista. Você começa fazendo amizade com o cambista. Você começa andando com o cambista. E quando você vê, você já está trocando moeda. E quando você vê, você já está sendo alguém que também está negociando valores. Exatamente. É isso que acontece. Em nome de Jesus, volta para o altar de oração. Se você não voltar, você vai se vender para o sistema. Essa mulher, ela não se vende para o sistema. Essa mulher está num lugar onde tudo está errado, mas ela continua fiel. Por quê? Porque servia ao Senhor em oração e jejum. Não precisava de cargo, ela servia ao Senhor. Essa era a missão. Ela entendia que oração e jejum era a missão. E o que eu vejo? Isso a fez viver a promessa. Ela não estava apenas no templo, ela estava no lugar certo. O quê?
Simeão está num lugar. Simeão está apresentando o menino Jesus. E era o que ela esperava. E de repente eu penso na minha cabeça que ela está passando e ela olha, opa, o que está acontecendo? E ela vê Simeão levantando o menino e liberando aquela palavra profética. E diz que ela começa a celebrar. Talvez alguém olhe para ela e diz, Ana, você não pode entrar aqui. Por quê? Porque mulheres não podiam entrar em todos os lugares do templo. Mas ela diz, não, eu vou entrar. O menino Jesus chegou, a promessa se cumpriu, o tempo das páginas brancas acabou. Eu quero falar algo para você. Quem tem altar de oração entra em lugares inimagináveis. Quem tem altar de oração entra no lugar de promessa. Não era simplesmente estar no templo, era estar no lugar certo. Simeão, a questão todo o templo era imenso, mas havia um lugar onde a promessa estava sendo cumprida. Quem tem altar de oração acessa lugares extraordinários em Deus. Quem tem altar de oração acessa lugares onde o invisível se torna visível. Quem tem altar de oração acessa lugares que para muitos é impossível. Em nome de Jesus, você não pode estar só no templo, você tem que acessar lugares proféticos. Você tem que acessar lugares sobrenatural. Ana acessa o lugar profético. Ana acessa o lugar onde Simeão está liberando uma palavra profética. Ana acessa o lugar onde o que era só uma promessa se materializa. Acesse lugares proféticos e só consegue acessar lugares proféticos quem tem altar de oração. Você acha que no templo não estava cheio de pessoas? Lógico, a Bíblia diz que ela sai contando para todo mundo, mas só Ana consegue acessar aquele lugar profético. Mas só Ana consegue entrar naquele lugar. Em nome de Jesus, hoje, levante o teu altar de oração, apesar das tuas perdas. Não negocie os teus valores. Não se venda para o sistema. E comece a entender que Deus te levará a acessar lugares proféticos. E eu termino lhe dizendo uma coisa. Isso não é interessante? Num lugar onde tudo estava muito bagunçado, tinha um lugar profético. Então não olhe para a igreja como um lugar. Deus, eu não quero. Não. Tem um lugar profético nela. Você precisa descobrir esse lugar profético. Tinha um lugar da mesa dos cambistas, mas tinha um lugar onde Simeão estava liberando uma palavra profética também. Tinha o lugar dos sacerdotes, de um sacerdócio corrompido, que já não obedecia mais às regras, um sacerdócio onde até mesmo o governo mandava e manipulava, mas tinha um lugar profético. Tinha um lugar onde tinha um profeta liberando uma palavra. Você está compreendendo? Nesse lugar que você diz, eu não quero ficar nessa igreja, eu não vou ficar, está tudo errado. Tem um lugar profético, você precisa descobrir. Você precisa acessar. Você precisa entender, os teus olhos estão muito para os cambistas. Os teus olhos estão muito focados nos que estão fazendo errado. Mas dentro desse lugar tem um Simeão, você só precisa descobrir ele. Descobre os Simeãos da tua igreja. Faz aliança com os Simeãos. O Simeão não tem muita visibilidade não, tá? Se quiser ser popular, você não vai andar com o Simeão não. Você vai ter que andar com os cambistas. Os cambistas sempre são populares. Mas eu quero te dizer, quem tem altar de oração faz aliança com o Simeão. Quem tem altar de oração acessa lugares proféticos. Quem tem aliança com Simeão, quem tem aliança com o altar, digo melhor, consegue entender que nesse lugar há algo tremendo. Então eu digo para você hoje, continua congregando. Quem tem altar de oração não deixa de ir para a igreja por causa dos cambistas. Quem tem altar de oração está dentro da igreja, está vendo os cambistas, mas tira os olhos dos cambistas e vê acessa os lugares proféticos. Encontra o Simeão. Nesse lugar tem um Simeão ainda. Nesse lugar tem um profeta de Deus ainda. Nesse lugar. E não é interessante? Você não disse que a voz profética estava silenciada? Pois é. Mas Simeão levanta e diz, Deus está cumprindo a promessa. E o que essa Ana faz? Essa Ana contagia. E eu termino lhe dizendo, quem tem altar de oração contagia.
Quem tem altar de oração muda o ambiente. Quem tem altar de oração faz coisa extraordinária. Essa Ana, quando ela acessa o lugar profético, quando ela enxerga não o cambista, mas o Simeão, quando esta mulher, ela entra em lugares que para ela não era permitido, sabe o que ela faz? Ela sai dando graças e ela sai falando para todo mundo. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Que Deus levante homens e mulheres apaixonados pelo altar da oração, que mesmo diante das perdas, continuem vivendo a verdade da oração. Como Ana perdeu o marido, mas não perdeu a oração. Que Deus levante pessoas que continuem no templo, mesmo diante de tantas coisas que para você parece que não são certas. Ei, há um lugar profético. Ana enxergou e viu esse lugar profético. Que Deus levante Anas, que Deus levante uma geração que compreenda que oração é missão. Ela transforma a oração em missão. Ela não tinha um cargo, ela tinha uma missão. O que nos impulsiona a continuar não são cargos. O que nos impulsiona a continuar é missão. Cargos podem nos corromper. Missão legitimizam a nossa jornada. Que sejamos uma Ana que começou escrevendo a sua história nas 4 páginas brancas, quando ninguém via, mas termina imortalizada pelo evangelista Lucas como a mulher que escolheu servir ao Senhor em oração e jejum. Que Deus levante essa geração. Que Deus levante esse povo. Uma mulher que orou mesmo quando o silêncio imperava. Ela não orava porque queria uma manifestação simplesmente. Ela orava porque acreditava numa transformação genuína. E é isso que nos coloca no altar da oração. Não oramos esperando uma sensação, uma manifestação esporádica. Oramos porque estamos gerando uma transformação para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa igreja. Essa era a Ana. Que Deus hoje nos leve a viver isso, amém? Nós vamos orar porque eu já tenho que ir trabalhar, amém? Guarde isso no seu coração. Não permita que a perda te tire do altar da oração. Entenda a tua identidade. Ela não foi conhecida como esposa de ninguém. Ela foi conhecida como filha. Isso nos basta. Compreenda que o que te segura no templo não é porque ele é perfeito. É porque você entende que ali vai se cumprir a promessa. Ana sabia. Nesse lugar onde as coisas estão meio complicadas, é aqui que vai se cumprir a promessa. Fique ali. Ali vai se cumprir a promessa. Entenda que você não tem um cargo, você tem uma missão. E quando entendemos isso, tudo muda na nossa vida. Compreenda que os teus olhos não estão nas mesas dos cambistas, os teus olhos estão no Simeão. E entenda que neste lugar há um lugar profético. Acesse-o. Acesse-o. É um lugar que pouca gente vai, mas acessa ele. Você entende? Alessandra, como você tira isso? A Bíblia diz que Ana sai dali contando para todo mundo, ou seja, tinha muita gente ali. Mas só Simeão, Maria, José e Ana acessaram um lugar profético. Lugares proféticos são para poucos. Dentro do sistema que parece muitas vezes corrupto, tem lugares proféticos. Você precisa descobrir onde estão esses lugares proféticos. E às vezes esses lugares proféticos são salas tão esquecidas, mas é ali que o profético está. É ali. Alessandra, como que eu vou entender onde é o lugar profético? Procure onde tem um Simeão. Onde tem um Simeão tem um lugar profético. Onde tem um Simeão guiado pelo Espírito, tem um lugar profético. Encontre esse lugar profético e faça a diferença no lugar que você está. Vamos orar agora, vamos clamar ao Senhor, lembrando, depois eu falo do lembrar, vamos orar. Senhor meu Deus, que presença, Pai, e como nós precisamos, Senhor, viver isso. Oh, meu Deus, eu oro, Senhor, eu não tenho palavras para lhe pedir, eu só quero te agradecer.
Eu quero te agradecer pela tua bondade, eu quero te agradecer pela tua revelação, eu quero te agradecer, Senhor amado, porque o Senhor tem nos trazido tesouros, Senhor, tão especiais. Eu quero te agradecer, Senhor amado, meu Deus, porque, Senhor, nesta noite, nesta manhã, o Senhor trouxe esse mistério, Senhor, das folhas brancas. Oh, Deus, quando ninguém está vendo, quando tudo está no anonimato, quando, Senhor, meu Deus querido, Pai, não há letras que contem, Senhor, nós estamos escrevendo uma história. É na fidelidade das páginas brancas, Senhor, que chegaremos, Senhor, meu Pai amado, ao legado que transformará gerações. Quantas vezes somos tão resistentes em escrever história nas páginas brancas, porque fomos ensinados, Senhor, que a honra de Deus está atrelada ao aplauso da multidão, que a honra de Deus está atrelada, Senhor, meu Pai amado, as condecorações que os homens podem nos dar, quando na verdade, meu Deus, a honra de Deus, Senhor, se resume em uma vida de intimidade. A honra de Deus se resume, Senhor, na identidade de filha. A honra de Deus se resume, Senhor amado, em sermos sensíveis e ouvirmos a voz do Teu Espírito. Oh Deus, eu clamo por esse homem, por essa mulher que, Pai, tem, Senhor, se sentido, Senhor, meu Deus, frustrado, porque parece que a história são só páginas brancas. Ah, Deus, faz-os compreender que é no anonimato, Senhor, que estamos, ó Deus, escrevendo histórias, Senhor, para gerações futuras. Meu Deus, eu oro por essa mulher que desistiu da igreja. E ela diz assim: eu não desisti de Deus, eu só desisti da igreja. E, Senhor, ela disse que desistiu da igreja porque ela viu a mesa dos cambistas, porque ela viu, Senhor amado, a corrupção. Mas hoje, Deus, não, Senhor. Traz ela de volta para a tua casa. Senhor, meu Pai, sim, há tanta coisa errada, mas dentro desse lugar, Senhor, tem salas proféticas, há lugares proféticos. Meu Deus, a tua filhinha, Senhor, ela tem uma chamada, a tua filhinha, Senhor, é especial, a tua filhinha, Senhor, ela nasceu para um propósito, Pai, e ela não pode ficar longe, Senhor, do lugar profético. Vai trazendo, vai curando as feridas. Remanchou, calassi, lemonde, o leplou que a Sérgio. Talvez, Senhor, ela sofreu, talvez, Senhor, meu Pai, ela apanhou, e isso, Deus, fez ela criar uma resistência, Senhor, mas em nome de Jesus, que as escamas caiam dos olhos, que ela compreenda que no lugar onde há uma mesa de cambista também, Senhor amado, há uma sala profética. Que ela compreenda, Senhor amado, que no lugar, Senhor, meu Deus querido, onde há, Senhor, meu Pai, homens que se corromperam também, Senhor, continua tendo Simeões com voz profética. Que ela possa entender, Senhor amado, que no lugar onde tem mãos que pegam moedas superfaturadas, também tem mãos, Senhor, que se levantam, Senhor, e abraçam a promessa. Oh, meu Deus, eu clamo por uma geração que volte a amar a tua casa. Eu clamo por uma geração que volte, Senhor, a dizer que é melhor estar na tua casa do que em qualquer outra parte. Eu clamo por cura. Pessoas, Senhor, meu Deus, que pegaram, Senhor, meu Pai amado, traumas, elas estão traumatizadas, Senhor, meu Pai, por tantas coisas que viveram, mas, Senhor, hoje eu clamo por cura, porque como Ana, Senhor, elas vão voltar, Senhor, a habitar, Senhor amado, meu Deus, na tua casa, e vão descobrir os lugares proféticos, e vão acessar os lugares proféticos, e vão fazer, Senhor, alianças com pessoas proféticas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o céu se abra nesta manhã, em nome de Jesus, que haja um mover do céu. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos, Senhor amado, nós clamamos, ó Deus, nós clamamos, choremenevlácia, lamassoria, nós clamamos. Eu clamo nesta manhã por cura da alma. Eu clamo nesta manhã, Senhor, por cicatrização de feridas. Eu clamo nesta manhã, Senhor amado, para que os traumas
almas, Senhor, sejam hoje, Senhor, curados, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, tem pessoas, Senhor, que estão revivendo todos os dias as dores que já viveram no lugar sagrado. Tem pessoas, Senhor, que todos os dias é como, Senhor, as palavras de maldição que foram lançadas sobre elas continuam, Senhor, ecoando na sua mente. Mas hoje, Senhor amado, nós estamos clamando por cura, porque a tua filha, Senhor, ela precisa compreender a identidade dela, ela precisa entender que, Senhor amado, há um lugar profético. Deus, tu me faz, Senhor, ser insistente nisso. Tu me faz clamar, Senhor amado, porque esta mulher ela precisa descobrir. Eu sei que ela está num país novo, eu sei que ela está num lugar novo, eu sei que ela está numa cidade nova, eu sei que ela está, Senhor, numa igreja nova, eu sei, Senhor amado, que talvez ela está vivendo, na verdade, um tempo novo, está difícil acessar o lugar profético, mas hoje eu clamo, leve, Senhor, leve a tua filha, faz ela ouvir a voz do Simeão. Ana só entrou naquela sala porque ouviu a voz profética, Senhor, fazendo-nos ouvir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura o nosso altar. Não são as perdas, Senhor amado, que nos norteiam, é a esperança. Não são, Senhor meu Deus, as dores que nos norteiam, é a confiança, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esse tempo. Pai, que hajam restaurações nesta manhã, que haja testemunhos, que pessoas, Senhor, que há tempos que não vão à tua casa, voltem a ir. Senhor, elas não estão afastadas, não, elas só, Senhor, estão feridas. Senhor, que elas voltem e que elas acessem o lugar profético. Coloca Simeão no caminho delas, coloca Simeão, Senhor, elas se envolveram com muito cambista, Senhor, elas não perceberam, elas foram se envolvendo, e isso frustrou elas. Mas, Senhor amado, coloca Simeão no caminho delas. Tem muito Simeão ainda dentro da tua casa. Em nome de Jesus eu te louvo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muito Simeão ainda. Amém? Que você ouça, que você medite nisso e que você volte ao seu lugar. Em nome de Jesus. Eu termino lhe dizendo algo. Amanhã, como eu já disse, amanhã a nossa live não vai ser de manhã, vai ser às 3 horas da tarde, só amanhã. Por quê? Porque amanhã tem oração na minha igreja, das 6 da manhã ao meio-dia, e eu participo dessa oração. Não tem palavra, não tem louvor, é só oração. São 6 horas de oração, e amanhã eu vou estar lá, tá bom? E é muito cedo eu fazer uma live às 5 horas da manhã aqui do Canadá e 6 horas da manhã para vocês no Brasil. Então amanhã, só amanhã, 3 horas da tarde, Canadá, 4 horas da tarde para vocês no Brasil. Tá bom? Então amanhã nós estaremos aqui, tá? Com a palavra do céu. Eu queria pedir hoje para você, se tem pessoas que ouviram, vão ouvir, e você está vivendo isso, a frustração com a instituição, e você não consegue mais enxergar o lugar profético, mas que hoje isso falou forte lá na tua alma, que você testemunhe e que você entenda, tem um lugar profético. Tá bom? Não olhe para a mesa do cambista, olhe para o lugar profético. Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor, um dia de bênção e de vitória. Amém? E seguimos rumo, amém? Aos 40 dias dessa jornada de transformação. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe poderosamente. Obrigado por estar indo lá, compartilhando, curtindo. E isso tem abençoado muitas outras vidas. A paz do Senhor, Deus abençoe.